Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender mais 60 teclas de atalho. E se você conhece alguma tecla de atalho que eu não citei nesse vídeo, deixe nos comentários que eu vou fazer outro vídeo complementando esse. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Então vamos lá, a primeira tecla de atalho que nós vamos mexer é a Windows Tab. Quando você aperta o Windows Tab, ele mostra o que está aberto no seu computador. No meu caso, por exemplo, está aberto o Camtasia, que é o programa que estou usando para gravar, o Mozilla, que é o navegador, e o Google Chrome, que é outro navegador. E olha só, tem a opção de você criar uma nova área de trabalho, que existe também uma tecla de atalho. Então a segunda tecla de atalho que nós vamos aprender é criar uma nova área de trabalho, que é o Windows mais Ctrl mais D de desktop. Reparem que, olha só, eu criei uma nova área de trabalho. Quando eu passo o mouse aqui, lembrem que o Chrome e o Firefox estavam abertos. E agora eles não estão aqui mais, ou seja, essa é uma área de trabalho totalmente independente. Então, se você quiser mudar de uma área de trabalho para outra, vocês vão utilizar o Windows, o Ctrl e a seta. Olha só, botei seta, vou deixar o navegador aberto aqui para vocês entenderem. O Windows, Ctrl e seta para a direita. Olha só, tá limpo. Windows, Ctrl, seta para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? Tá aberto o Firefox. Esse programa aqui que mede temperatura do processador, etc. Os navegadores de internet. Então, Ctrl, Windows, seta, eu mudo de uma área de trabalho para outra. Tá? Então, seta para a esquerda, seta para a direita. E se eu quiser fechar uma dessas áreas de trabalho, o Windows, Ctrl e F4. Fiz isso e eu voltei. Então agora se eu fizer o Windows Ctrl seta para lá e para cá não vai acontecer nada, porque agora eu só tenho uma área de trabalho mesmo. Uma outra tecla de atalho interessante que a gente tem, por exemplo, eu estou aqui com o Firefox aberto, eu estou com o meu Google Chrome também aberto, vou abrir mais alguma coisa aqui, um bloco de notas. Está aqui o bloco de notas, tem três coisas abertas. Então tem uma tecla de atalho que é o Windows M. Essa tecla de atalho, ela minimiza todos os programas que estiverem abertos. Ó, o Windows M minimizou tudo. E tem uma outra tecla de atalho também, que é a quinta tecla que a gente está aprendendo, que é o Windows D. A Windows D ela é melhor um pouco do que o Windows M. Por quê? Estou com o Google Chrome, o Firefox, como vocês podem ver aqui, ó. Google Chrome, o Firefox e o bloco de notas aberto. O Windows D, quando eu aperto, ele minimiza tudo também. Porém, se eu apertar o Windows D de novo, ele volta tudo que estava antes. Então o Windows M não faz isso, o Windows D faz. Uma outra coisa que o pessoal usa muito é Alt Tab. Para você utilizar Alt Tab, você tem que segurar o Alt, apertar o Tab e não soltar o Alt. E aí você pode escolher com o mouse, lembrando que o que está selecionado de branco é o que está ativo nesse momento. Ou você pode, sem o mouse, continuar segurando o Alt e vai apertando Tab ou Tab. E cada vez que você aperta, ele vai para um programa diferente. Ó. Então, o que está de branco é a janela que vocês querem deixar selecionada. Então, eu, por exemplo, escolhi o Chrome. Quando eu soltar o Alt, o Chrome vai ficar na frente, aquele na frente. Ó. Então, agora nós vamos para a parte de edição de texto. Olha só que legal. Vou abrir um editor de texto aqui. Eu vou abrir sem teclas de atalho, porque depois que eu vou falar dela, né? Então, abri aqui, por exemplo, o WordPad. Tecla de atalho que todo mundo conhece. Por exemplo, eu vou escrever assim, ó, Diogo Pujatti. E aí eu seleciono e dou um Ctrl C, que é copiar. Dois passos aqui embaixo, dou um Ctrl V, que é colar. Uma outra tecla de atalho que a gente tem é a recortar, que é Ctrl X. Então, por exemplo, eu quero recortar isso daqui, ó. Selecionei só o IA. Aí, ó, Ctrl X, e aí aonde eu quiser aqui, Ctrl V, só a parte que eu recortei. Ctrl Z é desfazer a última coisa que eu fiz, ó. Então, eu fiz Ctrl Z, apagou. Se eu fizer Ctrl Z mais uma vez, ele veio para cá, mais uma vez voltou ao normal. E Ctrl Y é refazer. Então Ctrl Z é desfazer, Ctrl Y é refazer. Ó. Refiz, desfiz, tá vendo? Vou copiar e colar o meu nome aqui várias vezes para mostrar para vocês que tem uma tecla de atalho muito interessante. Ó. Se você quiser andar com o seu cursor, então eu clico aqui com o mouse e eu uso as setinhas do mouse para a esquerda e ele vai andando. Agora, se eu segurar o Ctrl do teclado e andar com a setinha, ele vai de palavra em palavra. Tá vendo que legal? Como é que isso ganha velocidade? Se eu fizer para a direita, obviamente, ele vai descendo. Outra coisa legal, vou copiar mais ainda aqui, ó. Enchi a página e eu tô aqui embaixo. E eu quero ir lá para cima. Tecla de atalho Ctrl mais Home. Eu fui lá para cima, meu cursor tá lá. Ah, eu quero ir lá para baixo então, para o final do texto. Beleza. Então aqui é Ctrl e End, de fim. E ele foi para o final. Outra coisa legal, tecla de atalho, mais uma. O Delete. Se você apertar o Delete do teclado, ele apaga o que está na frente, certo? E o Backspace, ele apaga o que está atrás do cursor. Então, Delete apaga para lá,
backspace apaga para cá. Se eu utilizar o Ctrl e mais o backspace, eu vou apagar palavra por palavra para trás do cursor. Se eu utilizar o Ctrl mais delete, palavra por palavra para frente. Shift e setinhas. Então, por exemplo, se eu segurar o Shift e vir andando para a esquerda, ele vai selecionando, tá vendo? Agora, se eu utilizar, eu posso fazer o contrário também, ó. Clico aqui, Shift para a direita, segurando os dois, ele vai selecionando o que eu preciso. Agora, se eu utilizar Shift, Ctrl e para a esquerda, ele vai, a cada vez ele vai por palavra. Olha só como é que vai bem mais rápido. E se for Shift, Ctrl para a direita, a mesma coisa. Uma outra coisa interessante também é Shift para baixo, para cima. Olha só, eu estou aqui no meio do texto, né? E eu quero selecionar tudo lá para cima. Ó. Basta eu clicar aqui, Shift e segurar para cima, ó, e ele vai. Mesma coisa, ah, não foi tudo que eu queria. Shift para baixo, ele vai desselecionando até chegar lá embaixo e ele começar a selecionar dali para baixo. Então, Shift para cima, ele seleciona tudo daqui para cima. Shift para baixo, tudo daqui para baixo, beleza? Então, tá, próxima tecla de atalho dentro do editor de texto, tá? É Ctrl mais T. Selecionei o texto inteiro. Se eu quiser deletar o texto inteiro, delete. Uma coisa interessante que tem no Windows, gente, é que a qualquer momento você pode apertar a tecla Windows mais ponto. E ele abre isso daqui. São emojis que eu posso colocar em qualquer lugar que isso serve. Por exemplo, isso aqui parece um bolo de aniversário. Cliquei, tá ele aqui. Não é tão bonito quanto, porque eu tô no WordPad, né? Mas eu posso fazer isso até no navegador. Olha só, eu escrevo aqui, ó, bolo de aniversário. E aí, Windows ponto. Aí eu escolho ele aqui, ó. Olha lá. Aí eu dou Enter, ó. E aí ele fez a pesquisa. Então o Windows mais ponto, aparece a tabela de emojis para a gente poder utilizar, tá bem? Beleza, então vamos fechar isso aqui, fechar o editor de texto também e fechar tudo. Aqui embaixo a gente tem a barra de tarefa, certo? Se você utilizar a tecla Windows mais T, já que eu falei daquela lá que foi Ctrl T, reparem que tá branco aqui, ó, esse explorador de arquivos. Então, se eu apertar o Windows T mais uma vez, ele vai andando. E aí, no que eu quiser parar, parei nesse, por exemplo, é o Chrome, eu aperto Enter. E vocês vão ver que o Google Chrome vai abrir. Então, o Windows T, ele serve para selecionar o item que você quer abrir na área de trabalho, beleza? Na barra de tarefas. Próxima tecla de atalho, o Windows R. Então, o Windows R, ele abre, por exemplo, um executar, onde nele eu posso abrir um aplicativo que eu queira. Por exemplo, eu quero abrir o Firefox, então eu escrevo aqui, ó, Firefox. E aí ele abre o Firefox. Eu quero abrir o Chrome, ó, Chrome, abriu o Chrome. Ah, eu quero abrir o WordPad. Ele abre o WordPad. Então, o Windows R é a tecla de atalho. E se a gente quiser agora ajustar as janelas, isso é bom para quem tem um monitor só. Então, por exemplo, você coloca assim, ó, o Windows mais seta para a esquerda. Reparem que ele direcionou aqui exatamente para o meio da tela. Aí eu vou aqui no Google Chrome, o Windows mais seta para a direita. Olha só como é que ele dividiu meio a meio a tela. Aí quando vocês fizerem isso, vocês fazem isso daqui, ó. Vocês digitam assim no Google, ó, professor, vou na aba anônima, tá? Diogo Puyat. E aí vocês vão clicar nesse link aqui, ó. E aí vocês escolhem o vídeo da preferência de vocês, por exemplo, esse daqui. Vou pausar. Finge que vocês estão assistindo o vídeo aqui do professor Diogo. Ó, vocês não estão inscritos aí que eu estou vendo, cliquem em inscrever-se. E aí, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, vocês podem comentar. Muito interessante essas teclas de atalho. Então serve para dividir a tela no meio. Você consegue fazer o multitarefas que a gente chama. É interessante para quem tem um monitor só. Beleza, próxima tecla de atalho. Vamos minimizar tudo aqui. Ou Windows D, né? Minimiza tudo. E aí, muitas vezes, o seu computador ele dá algum problema e tal, o pessoal aperta Ctrl Alt Del. E aparece essa janela aqui. E aí vocês vão no gerenciador de tarefas, que é esse daqui. Tem um caminho muito mais rápido para você chegar. Então a tecla de atalho que eu citei agora foi Ctrl Alt Del para você poder bloquear, trocar de usuário, sair, alterar a senha ou entrar no gerenciador de tarefas. Mas a tecla de atalho para abrir de fato o gerenciador de tarefas é Ctrl Shift ESC. Já abriu ele de cara. Então essa é mais uma tecla de atalho que a gente acabou de aprender. E Alt F4 é uma tecla de atalho que fecha a janela corrente. Qual é a janela corrente? É essa aqui que está aberta. Então, ó, Alt F4. Se você quiser desligar o computador utilizando o Alt F4, você tem que clicar aqui na barra de tarefas uma vez e apertar Alt F4. Aí ele pergunta:
desligar o computador. No meu caso ele está querendo atualizar a máquina, né? Mas seria só desligar ou reiniciar ou suspender. Aí é o que vocês quiserem. E tem até a opção de trocar o usuário ou sair. Então vou clicar em cancelar aqui. Uma outra tecla de atalho muito interessante que tem é essa daqui, olha, pouca gente sabe dela. Eu tô aqui num vídeo, né, assistindo um vídeo meu, aí eu entro aqui no Google, vou trocar as abas de lugar, tá? E aí vocês estão vendo aqui o vídeo do meu canal, certo? Tem uma tecla de atalho que o Alt F4 ele fecha tudo, mas o Ctrl F4 ele fecha só a aba atual. Então ele fechou o meu vídeo. Eu tenho a tecla de atalho que também fecha uma aba além de Ctrl F4, que é a Ctrl W. Fechei. Então vamos supor aqui que eu estava querendo fechar umas abas, aí eu fui fechando todas elas, e aí na hora que eu cheguei no vídeo na aba do meu canal, eu fechei sem querer, e aí não era o que eu queria fazer, não queria fechar. Então tem a tecla Ctrl Shift e T, ela reabre a última aba que foi fechada exatamente onde você estava. Então olha só que tecla de atalho boa. Ctrl F4 e Ctrl W fecha. Então ó, Ctrl W, Ctrl Shift T, ele reabre a aba de onde você estava. Beleza, fechando aqui, próxima tecla de atalho é o seguinte, aqui embaixo a gente tem alguns ícones, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quiser abrir esse terceiro aqui, que é o Opera, eu vou apertar a tecla Windows mais número 3. E como vocês podem ver, o Opera abriu aqui, ó. Se eu quiser abrir a pasta do meu computador, deixa eu fechar o Opera, seria esse primeiro aqui, ó. Então esse primeiro aqui é o quê? O Windows mais 1. Lembrando que é o 1 lá em cima, tá em cima do Q, W, E, R, T, etc. Então esse aqui, ó, o Windows 2. Aí ele abriu o Microsoft Store. Por aí vai, de 1 a 9 dá para fazer isso. Muito legal essa tecla de atalho também. Então, outra coisa interessante que a gente tem, por exemplo, vamos abrir esse aqui, ó, que o Windows 1. Ou para abrir isso daqui é o Windows Explorer isso. Então, o Windows mais a letra E. Independente da posição aqui, se for o Windows E, vai abrir isso aqui. Então eu vou em documentos. Então em documentos eu posso renomear o arquivo. Como é que eu faço isso? Eu clico em cima do arquivo que eu queira, por exemplo esse AA, aperto F2, é mais uma tecla de atalho, e eu coloco outro nome e aperto Enter. Mais uma tecla de atalho que a gente aprendeu, tá? E esse outro nome aqui, vamos pegar esse Elrunas aqui, ó, como exemplo. Existe um jeito de você pré-visualizar o arquivo sem que você tenha aberto ele. E isso você clica no arquivo que você quer e você aperta Alt mais P. Uma pré-visualização do arquivo, tá vendo? É tudo que está dentro desse arquivo. Alt P, ele some a visualização de novo, beleza? Mais uma tecla de atalho aí. O ícone tem que estar selecionado, ok? Próxima tecla de atalho é o seguinte, é só apertar o Windows e digitar o que você quiser aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero abrir o Photoshop. Aí eu escrevo isso aqui, ó, Photoshop, ele já apareceu, tá vendo? Quando eu clicar nele, tá tudo certo. Ou eu clico aqui, ele abre. Beleza, próxima tecla de atalho é a tecla Print Screen. Essa tecla, ela serve para quê? Para você printar a sua tela. Então, quando eu aperto Print Screen e eu abro um aplicativo de foto, por exemplo, o Paint, e eu colo, assim que eu colo, ó, como vocês podem ver, ele colou o print da minha tela. Então, no caso, eu tenho 3 telas diferentes. É por isso que ele fez isso. A tela que eu estou gravando o vídeo para vocês é essa. Mas eu tenho mais 2 telas no meu computador. Por isso que ele pegou desse jeito. E essas telas elas estão dispostas desse jeito. Um monitor está em cima e o outro monitor está do lado. Eles usam resoluções diferentes. Por isso que tem tamanhos diferentes, tá? Então, essa tecla do print. Beleza, a próxima tecla de atalho agora é o Windows mais print. O que acontece quando vocês fizeram o Windows mais print? Aparentemente não aconteceu nada, mas se você vier aqui no Windows Explorer e virem imagens e capturas de tela, vocês vão ver que está aqui. Então o Windows Print, ele já salva o print que você fez sem você precisar de salvar isso em lugar nenhum. Aonde que fica salvo? Dentro da pasta imagens, capturas de tela, está aqui. Próximo muito interessante também é o Windows mais Shift mais S. Quando você faz isso, reparem que a tela escureceu, você vai tirar print só de uma parte que você queira. Por exemplo, eu quero tirar print só desses 6 ícones aqui, ó. Quando você solta o clique do mouse, ele tirou o print e ó, salva na área de transferência. O que significa isso? Significa que se eu abrir o Paint aqui e colar, olha só, eu tirei print só dessa parte. É muito legal isso daqui. Mais legal ainda, gente, é depois de dar todos esses prints aqui, e inclusive eu vou abrir e copiar um texto, digitei qualquer coisa aqui, usei o Ctrl C e copiei. Vou não salvar o documento. Tem uma tecla de atalho que ela se chama Windows mais V.
E o que significa isso? Ela mostra as últimas coisas que você andou salvando, ou copiando, ou printando. Nesse caso eu copiei esse texto e esses dois prints aqui, estão vendo? Então se eu abrir um arquivo, por exemplo, do Word, acabou que eu abri o WordPad, mas vai dar certo. Eu clico aqui, ó, no cursor e eu coloco assim, ó, Windows mais V. E se eu escolher esse primeiro, o que ele... vou escolher o segundo primeiro, ó. Ele colou só esse print. Então Windows V de novo. Eu vou escolher aquele print maior que eu peguei, ó. E o Windows V de novo, o texto. Tá vendo? Então, o que é mais legal disso aqui é que você pode ir printando as coisas na internet, ou onde você quiser, ou copiando as coisas. Quando você der o Windows V, tá tudo que você copiou ou printou na área de transferência. Esse é muito legal. Próximo aqui é, por exemplo, o Ctrl F dentro de uma pasta ou de um navegador de internet. Ele serve para procurar alguma coisa. Então, quando eu aperto aqui Ctrl F, vocês podem ver, aparece aqui. Então, Ctrl F, se você digitar Diogo, pode ver que ele localizou o Diogo em 3 lugares. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo, aqui está o terceiro. Então, quando eu der Enter, ó, ele está no laranja primeiro, né? O que está selecionado. Se eu der Enter, não é esse aqui que eu estava procurando no texto, não. Eu dou Enter, ele foi para esse aqui. Aí está 2 de 3. Eu dou Enter para esse aqui também. O mesmo serve numa pasta, né? Agora que a gente sabe as teclas de atalho, a gente pode escolher aqui o Windows T e dar Enter, ou o Windows 1, né? Que aí abre. Ou o Windows E, ainda tem isso, né? Então eu estou dentro de uma pasta aqui, eu quero pesquisar dentro dessa pasta, ó, Ctrl F, aí já começou a piscar o cursor aqui, aí eu digito runas, por exemplo, e dou um Enter. Ele achou esses dois arquivos aqui, estão vendo? Próxima tecla de atalho é o Windows P. Quando você aperta, isso serve para quem tem mais de um monitor, tá? Que você pode escolher entre mostrar a tela do computador somente, duplicar, estender, ou somente a segunda tela, tá? Então isso serve para quem tem mais de um monitor ou para quem ligou um cabo de monitor no seu notebook e está transmitindo para uma outra tela, beleza? O Windows e mais. O Windows mais, gente, abre a lupa do computador. Então cada vez que você clica em mais aqui, vocês podem ver, aumenta o zoom, ó. Uma outra tecla de atalho é o deletar. Então eu clico em cima desse arquivo aqui, aperto delete. E como vocês podem ver, ele sumiu daqui e foi para a lixeira. Tá vendo? Tá a lixeira aqui, ó. Então, se eu quiser esvaziar a lixeira, eu clico aqui, ó, esvaziar a lixeira e esvazio. Agora, além de deletar, eu posso deletar isso de uma forma que é para sempre, ou seja, sem passar pela lixeira. Então, por exemplo, aqui eu deletei, ó, esse arquivo, ó, delete, ele foi para a lixeira. Se eu der um Ctrl Z, ele voltou para cá, né? Agora, se eu apertar Shift e Delete, ele pergunta, tem certeza que deseja excluir permanentemente? Então, essa tecla de atalho é Shift e Delete, exclui para sempre. Quando eu clicar em Sim, reparem que a lixeira está vazia, ou seja, deletou para sempre mesmo. Próxima tecla de atalho, eu aperto o Windows E e aí eu vou aqui para o Windows Explorer, certo? Aí eu vou aqui em Documentos. E aí eu tenho esse arquivo aqui, é o Runas, que eu estou falando com ele, eu estou mexendo com esse arquivo aqui toda hora, né? Então se eu segurar o Shift, então cliquei nele, segurei o Shift, tá certo? E eu arrastei para cá. O que vai acontecer quando eu soltar, ó? Ele moveu o arquivo para cá, o arquivo não está ali mais. Então eu vou mover ele de volta, ó. Shift e arrastei ele para cá de novo. Tá aqui, é o Runas, certo? Então o Shift mais arrastar, ele move o arquivo. Agora, se for o Ctrl, segurei o Ctrl e arrastei, reparem o que vai acontecer. Ele fez uma cópia. Ctrl é uma cópia. Então, Shift arrasta, Ctrl é cópia. Então, vou deletar ele aqui. Está na lixeira, né? Porque tem a cópia aqui. E se for com o Alt, ele cria um atalho. Ó. Então, Alt e arrastei para cá. Criou um atalho. Então, ó, relembrando. Shift mais arrastar, move. Ctrl mais arrastar, duplica. Alt mais arrastar, cria um atalho. Vou deletar esse atalho aqui agora com Delete. Não foi o deletar para sempre, né? Uma coisa muito legal que tem é, por exemplo, Diogo, eu uso muito um programa no meu computador, eu gostaria que ele tivesse uma tecla de atalho nele. Por exemplo, esse daqui. Então, o que você tem que fazer nesse programa? Ele está na área de trabalho, você coloca botão direito, propriedades, e aqui está a tecla de atalho. Quando você clica, você aperta o Ctrl, aí ele já aparece Ctrl Alt, eu estou com Ctrl segurando, tá? Ctrl Alt, aí você escolhe mais uma tecla, eu vou colocar Q, e aí eu clico em aplicar. Preciso de permissão do administrador, coloco continuar e dou OK. Então eu seguro Ctrl, Alt e Q, eu vou abrir aquele programa ali, ó, que é o Hide My Ass. Então eu criei uma tecla de atalho. Isso é muito legal também. Tem um jogo que sempre que eu abro o computador, eu abro esse jogo. Beleza, crio uma tecla de atalho para ele. Nesse caso aqui eu criei Ctrl, Alt e Q. Próxima tecla de atalho é Windows mais a tecla I.
Quando você aperta o Windows mais a tecla I, abre essa janela aqui de configurações, tá? O Windows I abre isso daqui. Próxima tecla de atalho é o Windows Pause Break, que abre sobre o computador, ó. Aqui fala as configurações do seu computador, tá? Processador, memória RAM, né? Qual Windows que você está utilizando, etc. O próximo é o centro de notificações, que é a tecla Windows mais A. Centro de notificações, Messenger instalado, captura de tela, as últimas coisas que você fez no computador aparecem aqui. Lembra que eu disse sim para vocês, lá no editor de texto, o que seleciona tudo é Ctrl T. Por que eu disse isso? Porque aqui na área de trabalho e nas pastas o que seleciona tudo é Ctrl A. Tecla de atalho Ctrl A para selecionar tudo. Próxima tecla de atalho é o Windows L. O Windows L ele bloqueia o computador. Eu não vou apertar o Windows L porque senão ele não vai gravar. Mas o Windows L ele bloqueia o computador. Para que serve isso? Ah, eu mexo no meu computador e etc. Eu quero privacidade. Eu vou sair ali para tomar um café e o meu computador tem uma senha. Então eu aperto o Windows L, ele bloqueia e fica esperando você para digitar a senha. Você pode sair tranquilo, ninguém vai mexer no seu computador. Tecla de atalho é do lado de cima do teclado, ó, F1. É uma tecla de atalho de ajuda, ó. Apareceu a ajuda do Windows aqui, F1. F2 a gente já viu que é para renomear os arquivos, não é isso? F3 ele abre uma pesquisa em um aplicativo. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu aperto F3, apareceu a pesquisa aqui, como se fosse aquele Ctrl F, sabe? A tecla F5 ela serve para atualizar a página. Então eu vou colocar aqui, ó, YouTube. Então a tecla F5 ela atualiza essa página aqui, ó. Então eu vou apertar F5. É a mesma coisa de apertar esse botão aqui, tá? Gente, esse F5 ele serve para área de trabalho também, ó. Vou apertar F5 aqui, ó. Repare como que pisca. Significa que ele está atualizando a área de trabalho. Como não tem nada diferente para aparecer, né? A próxima tecla de atalho é a tecla F7 para o Word. Para que ela serve? Estou com o Word aberto aqui, então eu vou digitar. Então, quando eu aperto F7, ele mostra quais palavras que estão com erro ortográfico. Então, professor, ele está me sugerindo o seguinte: proferir, profeta, provedor, protetor, nenhum deles. Foi tão errado que ele nem está sabendo. Então, eu vou colocar com um S só, tá? E vou apertar F7 de novo. Agora ele está sugerindo professor. Se eu der 2 cliques, pode ver que ele conserta. O IAT, por que tá? Ele não conhece essa palavra, então você pode adicioná-la ao seu dicionário. É o meu sobrenome no caso, poderia ser o seu que ele não conhece. Beleza, e não tem mais nenhum erro de ortografia. Isso num texto grande ajuda muito. E se você quiser ter certeza, aperta de novo e ele fala, ó, verificações ortográficas e gramatical concluída, você está liberado, ou seja, não tem erro nenhum. Uma outra coisa muito legal que tem, gente, é o Shift mais F10. O Shift mais F10, gente, é a mesma coisa de você clicar com o botão direito do mouse. Então, ó, cliquei com o botão direito do mouse, beleza. Shift F10 é a mesma coisa que clicar com o botão direito do mouse. Isso serve em qualquer lugar, gente, ó. Tô na área de trabalho e abriu aqui, tá vendo? Ó, como se eu tivesse clicado com o botão direito aqui, por exemplo. Então, se eu tenho um aplicativo selecionado, por exemplo, Firefox, e ele está selecionado, eu vou com o mouse aqui fora, eu aperto Shift F10, é como se eu tivesse clicado com o botão direito nele, tá? Esse aqui é o Firefox, ó, adicionar para Firefox.rar. Eu estou no navegador aqui. Se eu quiser navegar em tela cheia, por exemplo, eu estou no meu canal aqui. Navegar em tela cheia é a tecla de atalho F11. Apertei F11 e olha o que aconteceu, eu tenho tela cheia. Tá? Se você quiser sair da tela cheia, você tem que apertar F11 de novo. Então muita gente aperta a tecla de atalho F11 e aí fica meio perdido. Então basta apertar F11 de novo e aí você saiu da tela cheia. Reta final das teclas de atalho. Se você segurar o Ctrl e ir clicando nos ícones, você pode selecionar ícones diferentes com o Ctrl. Então, por exemplo, estou selecionando eles. Ah, eu selecionei esse aqui errado. Beleza, com o Ctrl pressionado eu clico, ele deseleciona. E com o Shift serve igual lá no editor de texto. Eu clico aqui no eixo do computador, seguro o Shift e vou apertando para baixo. Ou o contrário, eu clico aqui e vou apertando para cima. A próxima tecla de atalho ela é muito legal. E ela serve para quem gosta de gravar o que está fazendo no computador. Então, por exemplo, eu abro um Firefox aqui. E aí a tecla de atalho que eu vou apertar é Windows G. Quando eu aperto Windows G, olha só, ele abre isso daqui. Se o de vocês nunca tivesse sido aberto, vocês vão ter que clicar no botão ativar. Depois de clicar em ativar, vai aparecer isso. E basta clicar nesse botão aqui, que ele começa a gravar o que está acontecendo aqui na tela. O Windows E, o Windows Explorer, voa em vídeos, capturas, e como vocês podem ver, vai estar aqui o vídeo. Mozilla, esse daqui, ó. Que ele começa a gravar o que está acontecendo aqui na tela. Então essa foi a última tecla de atalho que a gente falou dela agora. Se você tem alguma tecla de atalho que eu não falei, coloque nos comentários que eu vou juntar todas elas e vou fazer um novo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curte o vídeo, vai ajudar muito no crescimento do canal. Eu espero ter ajudado aí, um abraço e até a próxima aula.